Graça e paz, meus irmãos, você que nos acompanha na classe de integração, está se preparando. Hoje, mais um dia que nós vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor e nossos símbolos de fé. Você está sendo preparado para ingressar no corpo de Cristo, a igreja, em específico, a igreja presbiteriana aqui do Flamengo. Você que está fazendo essa classe e tem interesse em fazer parte desta casa. Nós desejamos a você a bênção, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar antes da gente iniciar a nossa aula? Feche seus olhos, buscar o Senhor. Querido Deus, fala conosco nessa hora. Que a bênção do teu conselho esteja sobre nós, nos dando a sabedoria, nos dando o conhecimento, nos dando, ó Deus, a firmeza na fé e o fortalecimento na fé no Senhor e o caminhar nesta obra, nesse caminho que o Senhor traçou para nós por seu santo poder, pelo Espírito desta graça que nos tem sido dado. Nós te pedimos essa bênção e já te agradecemos no nome de Jesus. Meu irmão, semana passada nós estivemos falando um pouco sobre alguns aspectos da salvação, mas a gente não tratou especificamente da salvação, a gente falou sobre alguns pontos que nós temos estudado, né? Da graça irresistível, da perseverança dos santos, é o aspecto que nós vamos tratar hoje. Falamos da fé, falamos algumas coisas da vocação eficaz. E hoje nós vamos falar um pouco da perseverança dos santos. Só que antes de entrar nesse aspecto de forma mais profunda, eu queria falar um pouquinho assim, abrangendo um pouco a questão da salvação. Porque lá em Tito 3,5, a gente tem falado disso, mas é bom a gente dar uma ênfase nesse aspecto. A gente tem dito que a salvação é uma obra da livre agência de Deus, da sua soberania, do seu decreto. E em Tito 3,5 diz que esta salvação não é obtida por nós, naturalmente, por obras de justiça praticadas por nós, mas é segundo a misericórdia de Deus. Ele, né, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em 1 Timóteo 2,4, você lê que o desejo, né, ele manifesta assim, o desejo de Deus, né, ou seja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, entender um pouco esse desejo, a maneira como isso foi expresso por Timóteo é muito importante, a Timóteo é muito importante, porque Paulo está dizendo que a vontade de Deus é salvar, e aqui, no caso, a gente tem sempre falado sobre a ideia de muitos, todos, então essa é uma coisa que a gente precisa estar sempre colocando com outras questões para que você compreenda o aspecto da eleição, né? E lá em 2 Tessalonicenses 2,13, você já vê Paulo dizendo assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio da salvação para a santificação do Espírito e fé na verdade. Então, isso é só para mostrar para a gente, fazer a gente lembrar que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, né? E é Deus quem, então, elege, quem escolhe, que concede a fé e, naturalmente, que justifica por meio de Jesus, que santifica, que glorifica. E nós vamos ver algumas coisas desse processo da ordem salutis, por assim dizer, né? A ordem da salvação. Eu não sei bem se você já ouviu falar dessa expressão, mas para mim mais importante nem é uma ideia de uma ordem que a gente pudesse colocar de forma cronológica, né? Uma organização assim, mas é entender o ato, o gesto de Deus em salvar aquele que ele aprove, antes mesmo da fundação do mundo, escolher para si e reunir esses homens, né, e essas mulheres, ou seja, esse universo de pessoas como seu povo escolhido, ok? Então, para isso, ele nos concede todas as coisas que a gente precisa. A gente já viu um pouco sobre isso, sobre Deus que concede o arrependimento para a vida, naturalmente, né? Então, ali você percebe que Deus, ele convence o homem, né, do seu
estado e, naturalmente, ele vai dar a este homem o arrependimento para a vida, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versos ali 23, 24, 25, e, naturalmente, ele concede a este homem a fé salvadora. E o que é, então, essa fé salvadora? Porque as pessoas têm fé. Quando você pergunta para uma pessoa se ela tem fé, às vezes ela diz, eu tenho fé. A questão é fé em quê, ou em fé em quem, ou fé para quê? Então não é simplesmente um mero assentimento, nós já falamos disso, não é simplesmente uma certeza a respeito de qualquer coisa. Esta fé salvadora é uma graça de Deus, é um dom de Deus, é um presente, ela é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador que, sendo por ele convencido do seu pecado e miséria e de sua incapacidade, bem como das demais criaturas para o restaurar desse estado de pecado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidas no Evangelho. Por isso, a proclamação do Evangelho é tão importante para o perdão dos pecados e para que a pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus, considerada justa diante de Deus para a salvação. Então, este é um ato, uma obra que Deus está operando, está realizando, de acordo com o nosso catecismo maior, essa pergunta aí respondida, né? Que é a fé salvadora. E a gente vê isso com clareza em passagens como Efésios 2, 8 ou Romanos 10, 9. Você vai perceber esta expressão da fé salvadora, né? Ou Hebreus 10, 39, ou Efésios 1, 13, né? Filipenses 3, 9, Atos 15, 11. Todas são passagens que vão mostrar esse processo, essa ação de Deus em dar a fé, em assim justificar o pecador pela obra de Cristo através da sua palavra e do seu Santo Espírito que está operando esta graça a nós os homens. Então, falando sobre essas coisas, né, a gente pode perguntar também como somos feitos participantes dessa redenção adquirida por Cristo. Então é porque o Espírito Santo de Deus aplica-nos esta redenção, né, através de sua obra, de seu mover, de seu agir. Se você lembrar bem lá em João 1,12, você vai lembrar a passagem em que está escrito, mas a todos os homens nesse sentido, né? Esse todos aqui, você vai perceber que é limitado, como nós já vimos. Quantos o receberam? Então, olha só, então, essa ideia de receber, mas quem que recebe? Aqui, aqueles que são movidos pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus, ao arrependimento para esta vida. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele ainda conclui dizendo, a saber quem? Quem são esses? Os que creem. Esta fé também é dom de Deus. Nós acabamos de ver isso no seu nome. O nome de Jesus. Então, esta é a obra que o Pai está operando e como o Espírito aplica essa obra adquirida por Cristo a nós, é através do seu trabalhar, como João 16 diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito que aplica a redenção adquirida por Cristo na vida dos servos do Senhor. Outras duas passagens que valeria a pena a gente lembrar, esta que acabei de não ler, mas dizer, né, a obra do Espírito, João 16, lá no versos 14 e 15, e outra passagem seria Tito. Deixa eu ler também essa passagem para os irmãos compreenderem isso aqui. Lá em Tito, Paulo está escrevendo para Tito o seguinte a respeito de como nós nos tornamos assim participantes dessa obra. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele, Deus, né, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a gente percebeu aqui essa questão da salvação. Todavia, a gente vem falando sobre né, os considerados 5 pontos ali do calvinismo, o Tulip, e aqui você percebe a última questão, né, do Tulip, que é a perseverança dos santos. Então, a gente falou da graça irresistível, da fé
já falamos da eleição incondicional, da expiação limitada, da depravação dos homens, mas agora a gente vai falar um pouquinho então da perseverança dos santos, entender um pouco sobre esta perseverança. Quando você ouve essa palavra, perseverança, então você pensa que isso é um mero trabalho humano. E eu quero mostrar que é um trabalho de mão dupla nesse sentido, em que Deus dá um passo em nossa direção e Ele obra em nós e aí, ou seja, está trabalhando. Naturalmente, nós entramos nesse trabalho, nós trabalhamos também. Então, nesse sentido, ou nesta etapa, é uma parte que nós realmente temos uma responsabilidade muito grande para desenvolver a nossa salvação. É a perseverança dos santos, né? Então, o que significa a perseverança dos santos? O que os nossos símbolos de fé nos ensinam, como a confissão de fé, ela vai dizer o seguinte aqui: o que Deus aceitou, né, em Cristo, e os que Ele chamou de forma eficaz e santificou pelo Espírito, não podem cair da graça, né, ou desse estado de graça de forma total, nem final, mas com toda certeza eles vão perseverar nesse estado de graça até o fim e serão salvos. Você poderia ler comigo, por exemplo, passagens como Filipenses 1:6. Deixa eu ver aqui. Que Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa obra em nós, então, naturalmente, foi Deus. Essa obra é iniciada por Deus, então, e nunca jamais pelo homem. Por isso que a gente tem dito aqui, nossas últimas aulas, porque esta parte ela trata especificamente dessas questões, para você entender bem o processo, né, a questão da salvação do homem, a necessidade da salvação do homem, como isso se processa pela Escritura. Então você percebe que Deus é que vem em nossa direção, não o contrário. Bom, em João 10, versículos 28 e 29, Jesus nos deixou este ensino. Falando a respeito das ovelhas dele, que ouvem a sua voz, aí ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Observe, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Palavras de Jesus. Ele está falando a respeito de suas ovelhas, de seus escolhidos, dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então, o Pai deu e ninguém pode tirar da mão do Pai. Bom, vamos ler mais uma passagem para a gente poder dar sequência a esta ideia da perseverança dos santos. 1 de Pedro, o capítulo 1, versículo 5 e versículo 9, que diz assim, ó: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bom, quando então entra esta ideia da perseverança, a ação humana, porque até aqui a gente parece ver que Deus está trabalhando e esta promessa de que realmente da parte do Senhor não há falha de forma alguma. Não há mentira, não há engano no Senhor em sua palavra. Deus não mente em sua palavra. E aí, então, o que Ele está prometendo, Ele está fazendo. Deus salva, e Ele salva de forma eficaz. Logo, então, aqueles que Ele concede a graça, a bênção desta salvação, Ele ajuda cada um destes no processo da perseverança. Essa perseverança dos santos não depende, né, da vontade dos
santos nesse sentido, da livre agência deles, né, de escolha deles, mas da imutabilidade do decreto de Deus quanto à eleição, procedente, né, do livre e imutável amor de Deus, o Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz isso, nós vamos ver, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a certeza e vem a infabilidade. Não é? Então, algumas passagens vão ajudar a gente a entender isso. E realmente depende, não é somente desta ideia do o homem está obrando, porque a obra do homem nesse sentido é uma resposta à obra divina. Como Deus está trabalhando na nossa vida, há uma resposta. Mas vocês vão entender uma coisa bem interessante sobre isso aqui. Vamos ler algumas passagens apenas. Vejamos aqui, por exemplo, 1 de João 2,19. Tá pertinho aqui. Autor, a carta de João, vai escrever assim, capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso quando João está escrevendo a respeito dos anticristos, né, de pessoas que ele fala assim, filhinhos, esta já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E João expressa de forma clara, eles saíram do nosso meio, pessoas que abandonaram a verdade, abandonaram o evangelho, não perseveraram. João está dizendo com clareza, porque não eram dos nossos. Isso é um detalhe interessante. Se você ler também João 10, 28, acabamos de ler, nós vamos ver que o Senhor é que realmente está trabalhando, né? Porque dizendo lá que o que é do Pai, ninguém pode arrebatar da mão dele, certo? Então vamos ver outras passagens que mostram isso aqui. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes e permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então aqui você começa a perceber palavras que vão denotar essa ideia da perseverança, de permanência, de continuidade. Então, você vai entender isso aqui. Olha só. 2 Timóteo 2,19, Paulo escreve assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora você começa então a perceber algumas coisas sobre essa permanência. A obra que Deus começou a fazer em nós vai nos conduzir ao que nós vamos chamar de santificação, e isso tem uma caminhada, não é uma coisa que acontece um único dia na nossa vida, ou no momento, no ato da nossa conversão, a gente ficou santificado e pronto. Não. Não é? O que ocorre é que há uma continuidade nessa santificação, nesse processo, nessa vida, nessa vitória, nessa permanência dia a dia sobre aquilo que em nós ainda essa regeneração, porque ainda estamos com o problema do pecado no sentido não de seu poder, mas, como eu disse, de sua presença. A presença do pecado ainda não foi retirada de nossos corações, de nossa alma. O caráter de Deus não está totalmente concluído, corrigido, vamos falar assim, restaurado, é a palavra melhor, dentro de nós,
para nos tornar assim semelhantes a Jesus. É a ideia de caminhar para a estatura do varão perfeito que Paulo fala. A ideia também de falar que devemos continuar firmes, desenvolvendo com temor e tremor a nossa salvação. Então, existem algumas passagens que vão mostrando isso para a gente, né? Segundo Tessalonicenses, deixa eu ver aqui agora, 3:3. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Isso mostra a certeza e a infalibilidade do propósito de Deus em realmente fazer com que os seus permaneçam até o fim. Então, o que nós estamos mostrando inicialmente é isso. A obra divina ajudando-nos na perseverança. Vamos lá. Mais uma passagem, Romanos 8. E aí a gente segue. Em Romanos 8, você tem o seguinte, verso 33, 34, 38 e 39. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 39, 34, aliás, primeiro. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o aspecto da eficácia, né, e a garantia disso. Verso 39. 38 e 39. Porque eu estou bem certo, Paulo diz, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é evidente aqui através dessas mensagens que nós acabamos de ler que o Senhor está trabalhando e é Ele que está nos ajudando nessa perseverança, porque a salvação é uma obra divina, naturalmente. E aí você vê um terceiro aspecto da perseverança dos santos, de acordo com a confissão de fé, que diz: eles, os cristãos, porém, por causa das tentações de Satanás e do mundo, né, por causa ainda do problema do pecado, né, em nós, pela força dessa corrupção restante, através também da negligência, ou por meio da negligência dos meios de preservação, né, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Espírito Santo e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então vamos ler algumas passagens para a gente entender isso aqui, mostrando que, a despeito de Deus estar trabalhando por causa dessa corrupção, por isso que também a gente está falando do empenho, do esforço do homem. E Deus está dizendo também na sua palavra, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa ideia desse texto não está simplesmente associada ou ligada a um esforço humano somente, não. Já que Deus está trabalhando em nós, nós vamos perseverar, porque Ele, por seu Espírito e palavra, vai estar nos movendo, nos conduzindo. Porque essas coisas ainda acontecem em nós. As pessoas caem em pecados, as pessoas enfraquecem na fé, e é essa situação que faz com que a gente, Paulo vai dizer, né, ainda temos essa necessidade ainda de mais estar firmes na perseverança. Então é nesse sentido que vem o trabalho da nossa resposta à obra divina. Deus está trabalhando em nós, então nós temos uma resposta também nesse sentido, ou seja, nós vamos estar empurrando para o mesmo lado. Percebe isso? É como se nós estivéssemos empurrando um carro, né? Porque o Senhor está trabalhando. O carro nosso lá, nossa vida, nós mesmos, né? Somos o carro. E aí a gente vai cooperar em que sentido? O Espírito está empurrando em uma direção.
Então, ao invés de a gente empurrar em direção contrária ou ficar pondo o pé no freio, que seriam essas falhas aqui, a gente está respondendo à força desta graça, dessa obra, e a gente começa a caminhar na mesma direção. Então, essa é a perseverança. E nós começamos realmente a ter esse interesse por causa dessa obra, de perseverar, de vencer o pecado, de vencer o mundo, de vencer as tentações do diabo, de lutar contra, né, realmente a carne, de ouvir o Espírito, de obedecer o Espírito, de obedecer a palavra. Então esta é a resposta que Deus provoca em nós, e isso é a perseverança dos santos até o fim. Nós vamos continuar, nossa fé pode ser abalada nesse sentido, mas a gente não vai perder a fé, não vamos cair da graça por causa disso. Nós, às vezes, caímos em pecados, e aqui o texto está dizendo realmente, às vezes, pecados graves, porque nós ainda somos carnais e às vezes falhamos, mas isso não faz com que a gente tenha amor ou prazer no pecado, antes pelo contrário. Como Deus está trabalhando em nós, nós acabamos conhecendo e reconhecendo nossa miséria, a gente volta-se para Ele, a gente clama por sua graça e o perdão, e a gente renova nesse sentido nossa vida no Senhor, e a gente caminha para a santidade, para a novidade de vida. Então isso vai ser uma questão de crescimento. Não quer dizer que não há uma inatividade humana nesse sentido, há sempre um trabalho divino, uma resposta humana nesse processo, estamos indo na mesma direção, mas pode ver que alguns intempéries, vamos imaginar assim, alguns momentos, algumas situações vão estar lutando contra, né? O pecado está sempre ali, e aí a gente precisa estar perseverando para vencendo esses ardeios, mantendo firme nossa fé, alimentando sempre nossa fé, mantendo nossa comunhão com Deus, pelo seu Espírito, fortalecendo o Espírito, lutando contra a carne. Isso tudo é o processo dessa santificação, vamos falar um pouco depois disso, né? É o processo dessa perseverança que Deus nos ajuda e Ele nos chama a desenvolver. Sem Deus a gente não poderia jamais perseverar, essa que é a realidade. Mas Ele nos desafia a perseverar na fé, a ser constante, a ser homens de fé, ou seja, de lutar realmente, de crescer, desenvolver nossa vida nesse processo. E muitas vezes a gente tem falado muito disso sobre, né, dificuldades, estamos falando disso na escola bíblica agora, a gente vai perceber que Deus usa isso tudo para estar exatamente aprovando-nos, né, trabalhando em nós para a gente ser apresentado naquele grande dia, ou seja, para esta conclusão dessa obra que Ele começou em nós, essa boa obra que Ele começou em cada um de nós. E Ele faz isso de forma pessoal, né? Não adianta você pensar que o que você está passando é exatamente o que o outro vai passar, pode ser coisas semelhantes, pode ser coisas distintas, pode ser que para um a coisa acontece de uma forma até mais intensa, mais difícil, porque vamos imaginar assim, é uma pedra, né, dura que Deus está trabalhando, e a outra que apesar de ser dura, né, ela aprove, né, ter um trabalho mais leve, ela foi lapidada do mesmo jeito, mas um precisou de um empenho de um jeito, outro de uma outra forma, mas é Deus quem está trabalhando cada um e ajudando cada um a perseverar nesta obra. Vamos ver algumas passagens só para a gente poder entender então esse bloco do que a gente aplicou aqui aos irmãos. Salmo 51, 14. O que o salmista escreveu lá? Olha só. O salmista diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Então isso mostra o problema das tentações, né, dos enganos, a luta da carne contra o espírito. Não é? Quer ver? Mateus 26, versos 70 até verso 74. Outra passagem que Jesus está nos ensinando a respeito da vigilância, da perseverança aqui. Quer ver? Mateus, capítulo 26, versículo 70, conferindo aqui, até 74. Ok. É Pedro negando a Jesus, perdão. Olha só. Ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, porque eles estavam dizendo que Pedro era, né,
também lá, amigo de Jesus, estava caminhando com Jesus, era da turma de Jesus, e ele disse, não sei nada disso. Verso 71, saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, ele também, referindo-se a Pedro, estava com Jesus o Nazareno. Outra vez Pedro negou, e disse, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se dos que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Veja bem, Pedro, alguém que estava ali junto com Jesus por 3 anos, agora está negando o Senhor. Então por que isso acontece? Por causa da nossa debilidade ainda. Porque ainda temos a necessidade da perseverança, tanto do trabalho de Deus em nós, quanto de nós mesmos estarmos firmes nesse propósito, em ouvir e obedecer o Senhor. É como o Tiago diz, não adianta a gente só conhecer a palavra, nós temos que praticar a palavra. Então não adianta eu conhecer muito sobre Deus, eu preciso realmente viver esta vida com Deus. Vamos ler mais outras passagens aqui. Isaías 64, 7. Depois a gente vai pegar outras passagens do Novo Testamento. Só um minutinho, tá? Então vamos lá. Isaías 64, 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa de nossas iniquidades. Bom, então vamos lá no Novo Testamento ver algumas coisas que ele nos ensina. Primeiro, Efésios 6, verso 30. Capítulo 6 de Efésios, versículo 30. Você tem, perdão, não é isso não, pera lá, 6, 3. É 5. Perdão, irmãos. Estou falando 6, mas é 4. Fiquei falando da santidade, solução, exaltação da santidade. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se eu caminho no pecado, eu entristeço o Espírito Santo. Naturalmente, o texto quer dizer, não entristeçais, e preciso um empenho para poder vencer o mal. Quando sou tentado, o que acontece comigo? Não quer dizer que eu pratiquei um delito quando estou sendo tentado. Imagina, né? Eu estou sendo seduzido ou induzido por alguma forma dentro de mim mesmo, por mim mesmo, meu desejo pecaminoso, em fazer algo que não agrada a Deus, quebrar uma lei de Deus. Naquele momento, eu preciso resistir àquela minha vontade e fazer a vontade de Deus, que normalmente está me constrangendo, está me dizendo, não faça isso. Não pense dessa forma. Não diga essas coisas. Não haja assim. O Espírito está o tempo todo nos ajudando nesse processo, porque fomos selados nele para o dia da redenção. E por isso devemos caminhar, obedecendo sempre a palavra, nos esforçando por isso para não entristecer o Espírito do Senhor. Por isso, você ler ali, depois a gente vai falar um pouco da santidade, aí a gente vai entrar mais de forma específica nessas questões. Então não é Efésios 6 não, é Efésios 4, versículo 30, tá bom? Nem existe Efésios 6, 30. Você tem Apocalipse, capítulo 2, verso 4, as palavras de Jesus a uma das 7 igrejas. E isso hoje, pela manhã, olha só, Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que isso significa? Que a igreja de Éfeso estava caminhando bem, tinha perseverança, estava suportando, né, as provas por causa do nome, mas num determinado momento abandonou o primeiro amor. Está dizendo que ela perdeu? Não. A orientação de Cristo é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta.
à prática das primeiras obras. Então isso é muito interessante a gente perceber que exatamente o aspecto em que às vezes alguns são privados de algumas bênçãos, de algumas graças, porque caem na caminhada, mas isso não quer dizer que eles não têm perseverança alguma, e quer dizer que eles estão desenvolvendo e precisam continuar desenvolvendo a perseverança em suas vidas. Então esse é um caminhar. Vamos ver ainda outra passagem. Marcos, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 52, deixa eu ver. Marcos 6, 52. Vai mostrar uma realidade aqui da fé. Jesus andou sobre o mar, é a passagem falando sobre isso. Os discípulos ficaram sem entender. E aí o versículo diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eles não tinham digerido ainda nem aquele milagre que tinha acontecido anteriormente. Agora vê Jesus, um outro sinal ocorrido, né? Andando por sobre as águas, eles estavam com medo, eles acharam que era um fantasma. Jesus, nessa situação que Pedro anda por sobre as águas, Jesus os repreende: por que sois tímidos? Vocês não têm fé? E aí a palavra aqui em Marcos está dizendo, porque eles ainda estavam com o coração duro quanto às outras coisas que haviam acontecido. Então isso mostra que os seus corações, né, dos crentes, meu, seu, podem em algum momento estar endurecido em relação a alguma coisa, em relação a alguma palavra, em relação a alguma obra que Deus já está fazendo em nossa vida e a gente não está entendendo. Às vezes decepções, irmãos, frustrações, né, demoras em algumas coisas, em sonhos, em expectativas frustradas, faz com que a nossa fé seja abalada, faz com que haja, às vezes, corações endurecidos, consciências feridas. E às vezes nós caímos e isso provoca escândalos. Não é? E aí a pergunta que eu faço é: por causa disso, a pessoa caiu da fé, da graça? Não quer dizer isso, mas quer dizer que ela precisa arrepender e voltar a esta caminhada, e é o Espírito do Senhor que convence ela nesse processo. E ela então está sendo regenerada, está sendo trabalhada por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, vocês têm assim, ó: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por quê? Está dizendo que quando nós pecamos, quando nós tropeçamos, é natural que venha correções sobre nossa vida. Sabe, eu lembro de uma ilustração de um garotinho que estava fazendo muitas travessuras, estava sendo muito desobediente, e então seus pais resolveram fazer o seguinte: falaram para ele, vamos dar um nome aqui para o garotinho, né? Não vou fazer isso não, porque depois vai prejudicar o nome dessa pessoa. Mas o garotinho falou para o papai dele que estava lutando, mas ele não estava conseguindo obedecer sempre, porque o pai disse para ele assim: toda vez que você desobedecer, eu vou colocar um prego nesta árvore. E era um lugar onde o garoto brincava, ele via sempre aqueles pregos e aquilo começou a incomodá-lo, porque cada desobediência, mais um preguinho era posta naquela árvore e começou a ficar cheio de pregos aquela árvore. E o garoto então resolveu fazer a seguinte proposta para o papai: assim, papai, se eu passar a obedecer, o senhor tira os pregos da árvore? É assim, com certeza, se você começar a obedecer, eu vou retirar os pregos até o último. Aliás, aquele garoto então se esforçou e começou a caminhar para obedecer. E ele foi conseguindo e vencendo aquela teimosia que ele tinha anteriormente e viu o pai te retirar cada um dos pregos. E quando, um determinado dia, através dessa perseverança, desse empenho desse garoto em obedecer ao seu pai, o pai tirou o último prego, o garoto ficou triste, porque alguma coisa ele percebeu ali. Ele disse para o pai dele assim: papai, o senhor tirou os pregos,
Sim, como lhe prometi, que eu ia retirar cada um dos pregos, cada um de suas malcriações, os resultados dessa malcriação ia ser retirada, mas ele diz, pois é, mas as marcas ficaram. Aí é isso que acontece. Cada disciplina, cada desobediência nossa, há consequências. Deus realmente retira os cravos, né, os pregos, a nossa culpa nesse sentido, ele nos perdoa, mas algumas marcas ficam para a gente lembrar, né, que é importante perseverar. Então, se a gente não quer que a árvore, vamos pensar assim, né, agora, não é bem a árvore, mas se a gente quiser que a nossa vida seja uma vida sem marcas, né, nós precisamos nos esforçar nesse sentido. Ou seja, se nós queremos que a nossa vida tenha menos marcas possível, porque dificilmente o homem não terá marca alguma do pecado, ele já nasce com essa marca, ele já nasce com esse problema. Mas Deus está trabalhando em nós para tirar o pecado de nós, essa presença do pecado. Ele está trabalhando em nós, nos dando o caminhar, a perseverança. Ele está nos ajudando nisso, ele está colocando em nós esse desejo de a gente entender que a gente também precisa caminhar na mesma direção, e a gente vai caminhar em obediência, e a gente vai então estar desenvolvendo cada dia mais essa vocação, essa eleição do Senhor em nossa vida. Então isso faz com que a gente possa crescer, desenvolver de tal forma que a gente vai sendo transformado por Deus. Então a perseverança dos santos é uma obra muito importante que Deus está fazendo em nós, e a gente não pode entender as outras matérias desse processo, que é o fato do homem ser caído, né, totalmente depravado, o fato de Deus ter nos escolhido, dado a nós esta fé salvadora, ter aplicado a nós essa expiação de forma que Ele nos escolheu, de ter usado a sua graça de forma assim irresistível sobre nós, mas ele também nos ajuda. Ele faz com que a gente tenha que trilhar um caminho, que é o caminho da perseverança. Então uma coisa não está desassociada da outra. Então nós estamos vendo que, de fato, haverá problemas na caminhada, no sentido de que ainda o pecado faz a gente, muitas vezes, ter uma descontinuidade na caminhada. Às vezes estava num ritmo bom, né? Aí vem um problema, a gente dá aquela travada, aquela parada. Mas isso não quer dizer que o homem cai da graça divina. A gente viu com clareza que isso é algo que Deus está fazendo. E o que Deus faz é perfeito. Logo, se alguém, porventura, abandona o evangelho de sorte que jamais retorna para ele, a gente precisa concluir como João, nunca foram dos nossos, infelizmente, né? E a Bíblia diz que no meio do reino de Deus há cordeiros, mas há bodes nesse sentido, há lobos, né? Há sementes, né? Lá do trigo, mas há também sementes espalhadas pelo inimigo que não vão produzir nada, né? É o joio. É importante lembrar que há, né, essa situação. Isso sempre vai ocorrer. Então, infelizmente. Mas nós podemos ter certeza desta graça? Né? Ainda que os hipócritas e outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que vai morrer, vai perecer. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e amam com sinceridade, preste atenção nessa palavra, creem e amam com sinceridade, procurando, olha só, andar diante de Deus com toda boa consciência, essa é a ideia da perseverança, né? Podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca vai envergonhá-los. Essa certeza não é uma mera persuasão conjectural, né, ou provável. Ela é fundada, nem fundada numa falsa esperança, mas é uma infalível segurança da fé que Deus nos concedeu. É uma fé fundada na divina verdade da palavra, que são as promessas da salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas,
no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito, que é o penhor da nossa herança, por quem somos selados para o dia da redenção. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades, contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, alcançá-las sem revelação extraordinária no devido uso dos meios ordinários, é, pois, dever de todo fiel fazer toda diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, perseverança, a fim de que, por este modo, seja no seu coração e no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, longe, muito longe, de predispor os homens à negligência. Então, um verdadeiro crente não é negligente nesse sentido. O verdadeiro cristão não é indisciplinado nesse sentido. O verdadeiro cristão não está paralisado, está morto no desenvolvimento de sua salvação, de forma alguma. Um verdadeiro cristão está sempre desenvolvendo a sua salvação no temor e no tremor do Senhor, nessa dependência plena de Deus, do seu Santo Espírito. Então, por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, não perdida, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Destas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito Santo e, por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não cair no desespero absoluto. Então, é isso que nós entendemos a respeito da perseverança dos santos. Logo, nós devemos caminhar em novidade de vida, dia após dia, crescendo na palavra, crescendo na oração, desenvolvendo nossa vida no temor de Deus. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Que nós recebamos com gratidão a sua graça irresistível, que nós recebamos com alegria a fé salvadora, o arrependimento para a vida. A gente seja eternamente grato a Ele por essa expiação que Ele nos concedeu, por essa eleição incondicional, por entender nós que não temos condição de salvar a nós mesmos, somos totalmente depravados, somos carentes da glória e da graça divina e que ela nos alcançou, simplesmente porque Deus quis. Não dependeu de mim, de você. Não depende do homem. Esse sentido depende apenas do Pai. E aí, nós, uma vez recebendo essa graça, perseveramos nela. Por causa do amor com o qual Ele nos amou. Nós o amamos. A Bíblia diz isso. Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos convence, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, Ele nos ajuda em todo esse processo para que a gente possa continuar crescendo, desenvolvendo nossa salvação até aquele grande dia. Até que a boa obra que Ele começou seja completa. Até que Ele nos chame ao seu reino, até que Cristo venha sobre as nuvens com poder e glória para finalmente concluir toda essa obra na vida de sua igreja. E já está pronto, mas ainda não. É a tensão aqui estabelecida no Novo Testamento. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pedir ao Senhor que nos ajude nessa perseverança dia após dia. Não há ninguém na face da terra que não precise
do trabalho de Deus nesse sentido na vida dele. Não há ninguém, né? Não há nenhum homem que possa dizer assim, eu não preciso de perseverar, ou eu vou vencer porque eu posso sozinho. Isso não. A gente vai por causa da graça do nosso Deus. Oremos. Querido Deus, que a bênção do Senhor, que é plena, que nada, Deus, pode realmente mudar nesse sentido. Teu propósito continue sobre nós, sendo desenvolvido conforme o Senhor assim projetou. E que nós, compreendendo tudo isso, sejamos, ó Pai, aqueles servos que têm prazer em obedecer ao Senhor. Aqueles filhos que têm alegria em obedecer o Pai. Que querem fazer com que o Pai se sinta satisfeito por sua vida, por seu empenho. E esse empenho também não pode ser, ó Deus, sem o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, pois, a perseverar na fé, desenvolver na fé, crescer no santo temor do Senhor, na comunhão contigo, para que sejamos, ó Deus, aptos, para que sejamos prontos e sejamos prontos para esse dia da redenção, essa conclusão dessa boa obra que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer plenamente em nós. É a bênção que te pedimos. Dá-nos mais do Teu Santo Espírito, dá-nos mais da Tua companhia. Ajuda-nos a cada dia vencer os ardis das tentações do inimigo, do mundo e da nossa própria cobiça, nossa carne. Assim, fortalece-nos o Senhor e abençoa-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.